Buongiorno! Hoje estamos aqui para fazer o processo de Inquisição de Galileu Galilei. Estamos aqui em 1611 e nós vamos ver o processo de Inquisição de Galileu Galilei. Galileu Galilei, isso mesmo. Galileu foi um físico que ele veio cometer uma heresia, né? Ele afirmou que a Terra é um globo. Sim. Acredita? Tipo, todos nós sabemos que a Terra é plana, né? E Galileu afirmou que a Terra é um globo. Escreveu um livro sobre isso que já foi queimado. Mas estamos aqui continuando o processo de Inquisição de Galileu Galilei. Ele é dito físico, né? E ele está afirmando que a Terra é um globo. Você acha que fala isso? Isso a gente vai ver nesse vídeo, tá? Buongiorno a todos. Você que é novo, inscreva-se no canal, ative seu sininho, deixe seu like e compartilha. Esse processo, vamos ver então o processo de Inquisição de Galileu Galilei. Vamos lá, juntos, agora para a tela. É isso que nós vamos ver, olha que legal. Documento Vaticani del processo de Galileu Galilei. O documento do Vaticano do processo de Galileu Galilei. Esse processo foi movido pelo Vaticano, pela Igreja Católica, contra Galileu Galilei, né? Falar um pouquinho para vocês quem foi, quem não conhece ainda, tá? Galileu Galilei hoje é uma das bases da física moderna, ok? Assim como Kepler, Copérnico, Newton, ok? Galileu é uma figura muito importante. Então Galileu ele nasceu em 1564, ok? Esse processo, a data dele é de 1611, perfeito? Então, e ele faleceu em 1642. Esse processo começa-se em 1611. Tá? Galileu foi uma personalidade fundamental na revolução científica, ou a física que a gente aceita hoje, ok? Da Terra globo. Foi o mais velho dos 7 filhos, que não é muito relevante, tá? E o que aconteceu? Resumindo, tá? Ele fez uma série de observações sobre o movimento dos planetas. Com essas observações, ele lançou um livro, né? Vou mostrar para vocês, que é a base da mecânica clássica, que é a base, inclusive, olha só, da órbita da ISS, né? Aqui, ó, tá vendo? Um objeto orbitando um planeta que tem uma gravidade, né? Que todo mundo ainda acredita, apesar de ser um conceito de 1600, né? 1611, olha só, que foi feito, esse conceito vem antes, mas é um conceito que a gente está falando de um processo de 1611, interessante, né? E hoje você aceita isso plenamente, isso, mesmo esse conceito tendo 400 anos já, né? Você acha que as pessoas pensavam igual a hoje, em 1611? Então é isso, é a base das forças da ISS, ok? Mecânica clássica. Bom, mostrar o livro, quero mostrar para vocês, esse foi o livro que causou esse processo, tá? Esse livro Galileu publicou, né? Falando sobre filosofia e astronomia, perfeito? Então é esse daqui. Então só vou falar um pouquinho, ó, eu quero falar um pouquinho sobre, em 1616, sobre esse processo, né? A Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, pronunciou sobre a teoria heliocêntrica. Então esse livro citava a teoria heliocêntrica, né? Essa teoria tão absurda, né? Que inclusive a igreja até processou por falar uma coisa tão absurda, né? Porque imagine se alguém acreditasse numa teoria absurda como o heliocentrismo. E a primeira ia acabar o poder da igreja, né? O poder ia ser abalado. Segundo, que era totalmente absurdo o que ele falou, né? Então, realmente, o pessoal da igreja falou, peraí, esse cara tá falando muito absurdo, né? Essa teoria heliocêntrica, com o Sol no centro do sistema solar e a Terra rodando a 1666 quilômetros por hora, uma pessoa de ponta cabeça no Japão e outra pessoa em pé no Brasil, isso é absurdo. E processou Galileu por falar tanta bobagem, né? Nessa época. Então, declarando que a formação do Sol é o centro imóvel do universo, era herética, né? E que a Terra se move estava teologicamente errada. Então ele foi contra o poder da igreja. Olha, interessante. E isso daqui eu já senti os terraplanistas passarem, hein? Interessante. Depois de muito tempo depois. Contudo, nada foi publicado a nível científico. O livro de Copérnico, né, de Revolução das Órbitas Celestes, entre outros, do tema, né? Então, Copérnico já tinha alguns trabalhos de alguns livros. Foi proibido falar em heliocentrismo. Foi proibido falar em heliocentrismo. É absurdo o heliocentrismo, não é? É realmente tudo absurdo. A igreja proibiu, porque é a coisa mais absurda que tem, né?
E hoje, quando a gente fala em terra plana, todo mundo acha que o heliocentrismo é tão normal, né? Interessante. Como as pessoas aceitam no tempo, né, o que vem de outras gerações. É bem interessante. E sem pensar, né? Então, foi proibido falar de heliocentrismo como realidade física, mas era permitido referir-se ele como uma hipótese matemática, tá? Inclusive, os dados de Galileu nunca foram provados na época, tá? Ok? Os dados que ele anotou. Depois tiveram alguns trabalhos para frente de Copérnico que validaram algumas das anotações. Porém, os dados deles também funcionariam no modelo da Terra plana. Interessante pensar nisso. Depois a gente vai até depois transferir esses dados para a Terra plana, para vocês verem que os dados batem da mesma forma. Apesar de que nenhum dos livros de Galileu foi nessa altura incluído no índice, e ele foi convocado em Roma para expor seus argumentos. Teve assim a oportunidade de defender suas ideias perante ao Tribunal do Santo Ofício, tá? Então, além disso, o que aconteceu com ele? Só resumir, porque senão vai ficar muito... Ele foi condenado, né? A condenação de Galileu. Então, o Papa Urbano ele acabou condenando, né? Chegou à igreja e não tinha condenado, não, tá? A doutrina de Copérnico como herética, mas apesar então ele foi condenado, tá? E os livros dele foram queimados. É muito fácil, né? Queima o livro, é muito fácil. E ele foi preso até a sua morte. Ok? Então, isso que aconteceu com Galileu. Mais pra frente, gradualmente, começaram a abrir um pouquinho mais, mas muito depois, tá? Mas nesse caso, ele foi condenado, tá? E ficou preso, basicamente, até sua morte, e os livros foram queimados, ok? Então vamos lá ver o processo de Galileu. Estamos aqui para ver, vamos ver o processo. Tá em italiano, tá? É i documenti Vaticani del processo de Galileu Galilei. Eu traduzi já para português para a gente poder ter os arquivos do Vaticano, né? Documentos do Vaticano de Galileu Galilei, ok? Então, eu vou passar aí nesse vídeo uma primeira leitura com vocês, rápida, não vou ler tudo porque não vai dar, tá? Mas a ideia é vocês já terem conhecimento o que aconteceu quando o sistema heliocêntrico, esse mesmo que os globalistas aceitam, né? Que é tudo sempre normal, foi apresentado. Quem apresentou, o que aconteceu com ele, né? Então, em 1877, a primeira edição, né, foi chamada em Paris de Código do Vaticano, do julgamento de Galileu Galilei, né? Então tem aqui, basicamente aqui tem em alemão, tal, foi publicado. Eu vou, até para não ficar extenso demais o vídeo, mas eu quero pegar o cerne do vídeo, o elemento mais fundamental para você. Aí tem, ó. Tá, aqui vai falando das edições que tiveram, tá? Isso daqui tá em poder da Igreja Católica hoje, né? No Vaticano, inclusive. Esse documento é original paz.va, tá? Vaticano. O Vaticano hoje ele é um país, ok? É pequeno, é o menor país do mundo. Mas é .va. Tá? Isso está disponível no Vaticano, tá? Eu tô traduzindo direto do Vaticano. Ao voltar a publicar os documentos do Vaticano sobre o julgamento de Galileu, podemos nos beneficiar, além de uma rica bibliografia recente, também pesquisa, peraí só, realizado, desculpa, no arquivo de histórico da Congregação da Doutrina da Fé. Bom, vamos lá, aqui a introdução. Galileu, suspeita nas coisas da fé. Então Galileu colocou uma suspeita, né, nas coisas da fé, ok? Ele foi contra a fé, né? A mesma coisa dos terraplanistas, estão indo contra o heliocentrismo, contra uma fé, ok? Não, que os físicos dizem, sim, é a mesma coisa na época, né? O pessoal da igreja falava, porque o Galileu foi contra o sistema, o poder da época, né? Desde 1611 circulavam rumores em Florença, onde Galileu ocupava desde julho de 1610, prestigiado papel material primário, matemático e filósofo do Grão-Duque em suas teses extravagantes. Tipo, falar de heliocentrismo é extravagante, é absurdo, né? E é mesmo. Sobre o movimento da Terra e a estabilidade do Sol, o que quer dizer que eles eram copernicanos, né? Vinham aí com essa também Copérnico ajudou bastante. E o clima que respirava em círculos eclesiásticos e acadêmicos florentinos perto do arcebispo Alexandro Marzimedici agora era hostil às teses copernicanas e quem as apoiava. Então o que acontece? De repente, o pessoal da igreja acreditava que a Terra é o que está...
basicamente está descrito na Bíblia. Ela é plana com esse domo em cima, né? Ok? Daí, de repente, um cara começou a falar umas coisas absurdas, né? Umas teses de Copérnico, né? Teses copernicanas. E começou a falar que não era assim. Tinha o heliocentrismo. Que o Sol era o... E o Sol não estava mais em cima, como a gente vê. Ele estava muito distante, estava muito distante. E o pessoal da igreja falou, não, esses caras aí estão falando bobagem. Você já viu alguém falar da Terra plana hoje, assim, né? Porque você acredita em inverter o modelo, né? Então, o pessoal da Terra plana ouve às vezes isso, né? É muito difícil quem tá condicionado pelo sistema atual, né? Pensar fora da caixa. Assim como nessa época que quando surgiu o heliocentrismo não era visto como uma coisa de loucos, né? Interessante isso. Afinal, apenas em 1610, no início de 1611, com uma dissertação do filósofo aristotélico, foi levada a Florença, tá? Então, o movimento contra o movimento da Terra. Contra o movimento da Terra, olha só. Nele, Copérnico e seus seguidores foram brutalmente atacados, culpados de apenas apoiar essas loucas, imprudentes e perigosas. É incrível, né? Aqui tá em italiano, se você lê italiano, você pode confirmar. É muito interessante. Ai, né? Essa parte aqui é muito interessante, ó. Aqui, ó. Tá tudo. O do original em italiano mesmo, a tradução. É interessante essa parte, porque a gente vê. A gente vê que. Tipo, quando você acredita muito numa coisa, né? Quando você tem uma fé numa coisa, a gente vê que realmente aqui, ó. Copérnico, aqui, ó. Pace stampalate temerari e psico... Tá vendo? Tá, em italiano, ó. É muito engraçado. Então, você vê que é interessante isso, né? Sempre é colocado, né, o lado oposto como uma coisa muito absurda, né? Mas é interessante quando a gente vê o oposto hoje, né? Então aqui, vamos continuar. Aqui ele vai falar um pouquinho mais sobre o momento que a gente tem, realmente é isso, né? Então, o cientista Pisano decidiu, portanto, escrever uma longa carta, né, em Castela sobre essa discussão. Então, eu quero ver a parte do julgamento mesmo. Vamos descer mais, a gente vai ver o julgamento em si, tá? Tô lendo com vocês a primeira vez, é interessante que um material desse a gente não tem tanto no Brasil. Você não vê no dia a dia as pessoas falarem, inclusive em curso de física, né? Você faz o curso de física, você não vê esse documento original. Você estuda, mas você não chega a ver o documento original, traduzido, estudar bem a fundo isso, né? Olha, um documento extenso, é um livro, né, extenso, do Vaticano. Esse livro é do Vaticano, né? Que conta aí a história aí, ó. Tá? Aqui eu quero ir. Vamos descer mais porque é muita coisa. E eu quero ir na parte mais do julgamento mesmo, né? Como foi o julgamento em si de Galileu. Vou achar aqui, eu já vou direto. Aqui, essa parte aqui. Julgamento. Aqui, ó. Julgamento. 12 de abril. É esse cara que eu quero. Achei aqui, vamos lá então, ó. Aí começa aqui. Arquivo secreto do Vaticano, o julgamento e outros documentos. Começa nesse ponto aqui. Então, arquivo 1. Síntese do processo. Vamos lá, prezados senhores aqui que estão no local, vamos ler. Síntese do processo. Todo o volume do processo é publicado com critérios bastante diferentes. Ó. Bom, margem superior esquerda. Vamos lá, aqui. Depois de 10 de maio de 1663, porque recorda a elegia contra Galileu Galilei. Em fevereiro de 1615, o padre mestre Fra Niccolo Lorini, Domo Vaticano de Florença, transmitiu aqui um escrito de Galileu, que nele, cite, ocorreu em manos que seguida das opiniões de Copérnico, que a Terra se move e o céu está parado. Olha só que heresia que está cometendo, né? Continha muitas proposições pertence ou é imprudente avisar que essa redação foi feita para ocasião contradiz certas leituras da igreja. A escrita é de forma de uma carta escrita ao padre Dom Benedito Castelli, monge calcinense matemático da Pisa e contra as transcrições, que nela sagrada existem muitas proposições falsas quanto ao senso das palavras. Então a igreja está falando o seguinte:
isso que o Galileu está escrevendo sobre o heliocentrismo tem muitas coisas falsas. O heliocentrismo não existe. O heliocentrismo é uma falsidade. Interessante. Em quem disputas naturais ele deveria ser reservado nos últimos coloque. Que a redação para acomodar a incapacidade do povo não se absteve de perceber seus dogmas mais fundamentais, atribuindo desde conheço Deus condições muito distantes e contrárias à sua essência. Isso é uma tradução do Google Translator, tá? Do italiano original. Se você lê italiano, você pode verificar, talvez tenha uma palavrinha ou outra que não foi plenamente traduzida, mas o contexto é esse. Ele quer o tópico da filosofia prevalência nas coisas naturais, suave ao sagrado. Então, Galileu, ele veio aqui com falando tanta coisa errada, né? E achando que a filosofia, né, que a matemática, a física e a química conhecida na época podiam imperar, né, sobre os conhecimentos que a humanidade tinha até o momento. Isso em 1611, hein? Ele quer o tópico da filosofia prevaleça sobre as coisas naturais, suave ao sagrado. Que o comando feito por Josué do Sol, ele deveria parar se significava não para o Sol, mas para a primeira peça do mobiliário quando o sistema de Copérnico. Devido à sua diligência, não foi possível ler o original de Saccard. Foi examinado pelo padre, além das coisas que tinha. Já ouviu opiniões errôneas de Galileu. Então, o próprio padre falou, Galileu, você está errado, né? Sobre o heliocentrismo, sobre isso que ensina na escola. Olha, as pessoas na época que viram a primeira vez falaram assim, para de falar besteira, você acha que um dia, se você continuar assim, as pessoas não vão ter o conhecimento e vão ensinar errado na escola. Para de falar bobagem, né, Galileu? O que é isso? Que Deus seja amaldiçoado, realmente ria, chore, etc. Que milagres que os santos dizem que foram feitos não são verdadeiros. Olha, então ele foi, além disso, ele já criou, né, não sei se todo físico mas talvez alguns sejam, né, ateus. Então ele já criou uma certa parte do ateísmo, né, nesse ponto, né? Então que os milagres dos santos não foram feitos, né, e que Deus seja amaldiçoado. Então ele amaldiçoou Deus. Olha que interessante, né? O Galileu, quando ele apresentou, foi examinado o padre Cassini, que colocou além das coisas que tinha. Já ouvi outras opiniões errôneas de Galileu. Então, o próprio Galileu na época, olha só o que o padre falou de Galileu, tá? Galileu é a base da física moderna. Que Deus seja amaldiçoado. Realmente, ria e chore. Então ele está falando o seguinte, Deus é amaldiçoado. Galileu falou. É interessante isso, né? Que Deus seja amaldiçoado. É a base da física, interessante. Que os milagres que os santos dizem que foram feitos não são verdadeiros. Ai, meu Deus. Você acha que eu ouvi isso? Que os milagres de santos não são verdadeiros, ele falou, Galileu. Galileu deu a base da física, hein? Interessante. Ele nomeou algumas testemunhas do exame de que seduz o referido programa. As posições eram assertivas de Galileu. Então, nessa época, o próprio padre falando que Galileu... Então o livro As Manchas Solares, impresso de Roma por Galileu, de duas proposições. Aqui são as proposições. Vamos continuar. E primeiro, para herética, formalmente como expressão repulsiva de escrever e opinar sobre a teologia. Então, Galileu, além de falar sobre o novo modelo, o heliocentrismo, ele diz que Deus amaldiçoou Deus, né? E tudo que tinha sobre religião era falso, né? Isso leva muitas vezes muitos físicos a serem ateus. É interessante isso, porque você acredita tanto no material que desliga do espiritual. Cada um acha uma coisa. De acordo com o decreto da Congregação de Índice, pelo qual geralmente os livros se tratam da opinião, eram proibidos do movimento da Terra. O movimento da Terra e a estabilidade do Sol. Ok? Então, tinha a Congregação de Índice, pelo qual geralmente todos os livros que trazem dessas opiniões eram proibidos. Então, qualquer livro que falava contra, né, falando que o Sol era o centro do sistema solar, era proibido. Porque é absurdo, né? Até eles queriam... Como hoje a Terra plana virou absurda. Apesar de você ter toda a informação, né, levantada, é absurdo. Porque sempre o sistema dominante tem a mesma coisa na época, é reversa, né? A igreja era dominante. Hoje a igreja ela é menos dominante em relação ao modelo, né? Mas você tem outras estruturas aí, principalmente o pessoal de física e tal, que tem bastante poder, entre aspas, né? A partir de 1630, tem todas as universidades que são mantidas por esse sistema, né? A partir de 1630, Galileu trouxe para Roma o pai-mestre Dom Palazzo em seu livro em caneta para imprimi-lo. No que diz respeito, foi para a ordem revisada por seus companheiros cuja fé não aparece.
cuja fé não aparece. Então estão falando que realmente eles eram contra a igreja aqui, né? Inclusive, o processo é da igreja contra Galileu, né? Ele foi atrás do autor, Fiorenza, onde fez solicitação, né, ao Father Master Dom Palazzo para a faculdade de imprimi-lo, que foi negado. Então ele tentou imprimir o livro, foi negado. Ele se recuperou depois da negociação com o inquisitor de Florença, colocando o mestre de causa, deixou ele para acusação de conceder ou não foi avisado. A cópia de uma carta escrita pelo padre, né, Palazzo, ao inquisidor de Florença, do livro, a cópia prefácio do início do trabalho tinha a dizer sobre... Tá. Então, continuando, isso aqui são vários documentos sobre o processo de Inquisição de Galileu. Ao pedir licença, ele permaneceu em silêncio ao padre, estimando que não é necessário dizer a ele ou ter o seu livro mantido, defendendo a opinião da estabilidade do Sol e a imutabilidade da Terra, fato que posto fez os motivos de Copérnico são inválidos. Então, toda a igreja nessa época conhecia muita coisa, inclusive sobre religião mesmo, né? Sobre essa relação entre matéria e espírito, tudo isso. Eles falam assim: desculpa, você está falando muita bobagem, cara. Essa ideia de Copérnico não vai nunca vingar, não faz sentido, né? Isso foram observações, mas também vale no nosso modelo. Só que e daí, olha o que deu aqui. Então, aqui é o processo mesmo. Galileu estava presente, né? Perante as pessoas, e isso tudo é relatado e escrito, né? Tinha as pessoas que escreviam, como hoje, né? Que existem as pessoas digitando, né? Em sua defesa, apresenta o original, né, da fé do cardeal Bellarmino para mostrar as palavras preceito nele, tá? Eu tô passando ele rápido só pra gente ter uma ideia. Aqui é a primeira carta, são várias cartas. A segunda, né, voto anônimo sobre a carta de Galileu para Benedito Castelli. Então eles pegaram alguns documentos que circulavam e falaram assim: oi, o que o Galileu tá falando, vamos checar. Aqui, ó, aqui já tá em latim, em scripta, né? Tá. Na primeira página, né, que existem muitos na escrita sagrada preposições falsas a respeito do sentido das palavras. Então o Galileu já veio falando contra a escrita sagrada aqui, né, contra a Bíblia aceita na época. Também interessante, não foi só sobre o heliocentrismo, ele já veio condenando, né, o que a igreja falava na época. Olha só, então aqui: Senhor ilustre e reverendo, para que, além da dívida comum que todo bom cristão infinito esteja sobre o oblíquo que abriga todos os frades, assim como o Lorde, os cães brancos e pretos do Santo Ofício foram instruídos em parte, todos os teólogos e pregadores, eis que no mínimo todo e mais devotado servo os detalhes de suas mãos, todos feitos, perguntavam a Galileu, alegando que a Terra está se movendo, o céu ainda segue as posições de Copérnico. Onde em julho todos os nossos pais deste convento mais religioso, Ser Marcos, e muitas proposições que nos parecem suspeitas ou imprudentes. Então olha que interessante, né? A base do heliocentrismo, como primeira vez, falou assim: cara, é suspeito isso que está falando, é imprudente, como se dissessem certas maneiras de falar das Sagradas Escrituras, são inconvenientes. Então não é só a apresentação do heliocentrismo, é sim a negação de todo o conhecimento até o momento, inclusive das Sagradas Escrituras. É a negação, inclusive, de Deus, né? É interessante isso. Bem interessante. A mesma escrita deve ser embaraçada por outros nos artigos da fé sobre as coisas natural, da força da filosofia e astronomia. E também a gente tem um momento também que é o seguinte: na Europa a gente sai da idade das trevas e começa a idade das luzes, né? Na Europa. Então já tinha um movimento pela ciência, né? É um movimento um pouco fora de Galileu apenas, mas já estava se pensando muito mais nessa criação, né? A física é a observação das coisas naturais. Então tinha essa coisa já, esse movimento, né? Até do protestantismo, né? Ali, e surgindo esse movimento fora da igreja, né? Fora dessa igreja apostólica romana. Então vamos continuar aqui. Supõe que para criar uma bela... Eu não estou lendo tudo, eu estou só pegando alguns pontos, porque senão o vídeo vai ficar infinito, né? Porque é grande, isso aqui a gente está falando de anos e anos de inquisição sobre Galileu. Depois você pode ler o original, tal, ó, tá? Cidade mantido tão católica. Supõe que para criar a bela ingenuidade, você diz 1000 impertinências e... Olha só, isso... O pessoal da Terra plana, que está trabalhando com dados, muita coisa, a reação da física é realmente isso. Você diz 1000 impertinências. Isso é igreja contra Galileu, hein?
parece hoje ao reverso, né? Na cidade mantido tão católico, tão boa a natureza dela, pela vigilância de nossos princípios mais serenos, para resolver iniciá-lo, como disse o Senhor mais ilustre, para que seja cheia de zelo santíssimo pelo grau que detenha, foca nos colegas lá. Então, aqui a gente tem todo o documento, Galileu Galilei para Benedito Castelli. Eles vão analisar as cartas, tá? Fazer uma análise das cartas todas que Galileu enviou, aqui ó, todos os documentos, arquivo de Pisa Francesco Bonciani ao Cardinal Giovanni Garcia. Então, tem alguns arquivos, vamos ver esses aqui, ó. Quando eu recebi a carta de Vosso Ilustre Senhor, no passado, o padre... E tudo isso foi incluído no processo. Depois, dia mediante, ele veio me visitar, ocasião que vim falar com Galileu. Pedi a carta que ele escreveu no dia 21, em dezembro de 1603. Ele me disse que já havia feito, mas mandou buscar e deu. Ele mandou buscar a carta. O raciocínio caiu assim pelo caminho. A resposta foi tão rápida que tenho certeza que, como ele me disse, eu não fiz nada para pedir, a fim de ele gozar o mais rápido possível. Terei que lembrar disso. Enquanto isso, eu queria... conto com o senhor mais ilustre para poder me comandar. Se desejar que eu faça outra diligência... Tal. Então, aqui foi basicamente a pessoa buscando a carta lá, né? Aqui, ordem do Papa interrogar Comasso Cassini. Né? Então o Papa comandando, hein? Não era coisa pequena não. Aqui ó, 19 de março de 1615, Santíssimo, aqui tá em latim, tá? Do padre falando do Cassini. Vamos lá, o inquisitor de Pisa, Lério, monarca ao Cardinal Giovanni. Olha quanta gente trabalhando nesse processo, né? Realmente tinha já um jurídico bem, ó, disposição de Tommaso Cassini, né? Assinatura do autógrafo por outro lado. Então aqui estão todos os documentos aqui, ó. Aqui, ó. Tá, 20 de março de 1615. Daí ele vai falar aqui, ó, conversei com o mais ilustre cardeal sobre coisas em Firenze e ele me chamou e me disse que deveria a sua reverência para contar a eles pelo fato que disse. Então, continuando. Olha quanta coisa foi nesse processo de Galileu. Isso aqui é contado em uma linha, né? Galileu teve processo com a igreja, tal. Mas isso aqui a gente tá vendo originalzão, né? O que foi feito na época. Tá? Eu não o conheço nem na cara. O cara respondeu, ó, interrogatório, olha que legal. É tipo, lava-jato do Galileu, isso aqui, olha que interessante. Aqui, ó. No pregador acima mencionados, interrogatório, um ipse locus, tá? Eu não o conheço nem na cara, o cara respondeu. Optio, tá? Aqui tem uma parte em latim, como tava italiano e latim, ele acabou não traduzindo, mas ó, eu suspeito, aqui ó, que legal. Respondi, né? É mantido por muitos católicos, muitos são mantidos por. Eu suspeito das coisas da fé, porque eles dizem estar muito perto disso. Tão famoso Venete, sua impiedade. Então ele está realmente acusando a igreja, né? Tá, então aqui foi mais uma... Várias pessoas, tá vendo? Que não foi só Galileu. Tiveram vários padres que Galileu se comunicou aqui, ó. Vamos descer. É grande essa cartinha, hein, ó. O inquisitor de Milão desconsidero ao cardeal Giovanni. Por outro lado... ele respondeu ao frade pregadores, examinará testemunha, retornou ele a Firenze, onde ora e etc. Ele escreve ao bispo, lamenta a razão pela qual não deu nenhuma ordem respeitável à jurisdição. Então continua aqui, ó, com outras cartas, vosso ilustre senhorio, eu esperei, expus essa sagrada congregação. Bom, resumindo tudo isso aqui, assim, Galileu, além do heliocentrismo, né, falou muito mal da igreja, dos santos, de Deus, tudo isso junto, e a igreja não gostou muito, né, essas novas ideias aí. Exceto da carta do inquisitor de Florença, o padre recebeu Nosso Senhor. Eu encontrei as escrituras que foram enviadas para essa sagrada congregação, examinei legalmente do padre, onde os padres guardavam, os padres eram treteiros ali, ó, eles guardavam as cartas, hein. Eles eles guardavam as cartas e jogavam e dava para a igreja. Tipo, Galileu tentando falar, padre, olha o que eu fiz aqui. O padre guardava e jogava, dava pro Papa a carta, aqui, olha só. Interessante. Eu sei que o fundamento da teologia ou da filosofia, ó, aqui, ó, interrogatório, né? Eu sei que ele não tem fundamento de teologia ou filosofia, e acredito que ele não é médico, mas eu o julguei, como dizem, floresceu de um, de outro, acho que segundo mais cedo, né? Então, olha que é bem interessante, hein? A opinião de Galileu e sua própria opinião e ocasião foi minha. Eu li os casos dele, não.
Descendo um pouquinho, interrogatório de Galileu. Eu nunca vi o ditado de Galileu, como eu disse, sobre acima, vamos ver. Deposição de Genoavanti. Olha, por outro lado, recebi, tá, daí é muita gente, ó, muita gente interrogada, né? Todo mundo que vivia ali naquela época foi interrogado, contato com Galileu e padres, né? Reclamações de algumas proposições galileiras. Olha só, propósitos censuranda que o Sol seja o centro do mundo e, consequentemente, imóvel por bicicleta total, esse movimento total, que a Terra não é o centro do mundo, nem imóvel, mas se move com domínio tudo, movimento diurno etian. Então olha só, aqui é basicamente o que Galileu falou, tá? Que está nesse julgamento dele. Então o propósito daqui é uma censura, né? Censuranda, propositio censuranda, que o Sol seja o centro do mundo e, consequentemente, imóvel por natureza, né? O Sol é imóvel, que a Terra não é o centro do mundo, nem imóvel, mas se move o movimento diurno, basicamente um movimento diurno e noturno, possivelmente. Então esse foi a preposição de Galileu, ok? Olha só, ele foi processado por isso, hein? É interessante, você vê como é quando se fala alguma coisa pelo sistema não aceito, né? Interessante, né? Bem interessante. Você viu? Deram um jeito de abafar ao máximo, queimaram os livros dele e julgaram, colocaram ele num processo. Assim, né? Melhor. É melhor, né? Outras queixas e proposições galileias, né? Sol est, aqui virou latim, né? Sol é o centro do mundo e basicamente é a mesma coisa, é imóvel, tal. E a Terra é a mesma coisa, só que em latim, tá? Aqui escrito. Vamos lá continuar. A outra proposição, a Terra não é o centro do mundo e nem imóvel, tá? Esse aqui é a proposição de Galileu. Então aqui tem toda a censura, tudo que foi feito sobre este assunto. Então, é interessante, né? É legal porque esse documento, existe esse documento original do Vaticano, tá? Esse aqui, ó, paz.va content da Academia SV 112 paz.pdf, tá? Esse documento original aqui em italiano, tá? Da época e latim, ó, tá? Tudo aqui originalzão, ó. Tem 579 páginas, então eu já tô jogando um vídeo esse documento, hein? Doidão. Vamos lá. A demolição do cardeal Roberto Bernardino, Galileu, então, aqui, ó. Daí o cardeal chegou e falou o seguinte, ó, agora já estão julgando mesmo, já colocaram que está sendo julgado, e então já é o julgamento mesmo, ó, decreto de congregação do índice, tá? Ele foi contra esse índice, né, que afirmava que a Terra, aqui, o arcebispo de Nápoles, aqui, ó, Monsenhor Bispo Nocera publicou um decreto aqui da congregação, no qual, entre as duas coisas, se proíbe um livro ou carta que se trata daqui, o livro será impresso em Nápoles, então eles proibiram, né, além de queimar a publicação, né? Aqui, ó, memória do Santo Ofício, tal. Exibiu uma cópia, depois eu tô passando rapidamente, porque são 570 páginas para um vídeo, tá? Tô lendo com vocês, tentando extrair passando uma leitura rápida e tentando extrair o melhor. Galileu veio a Roma em 1630 e trouxe o original consigo, a caneta dele, escrita à mão, né? Para que se pudesse se ver impressa. Então ele trouxe o original para imprimir em Roma. O comunicado da empresa que ele recebeu a ordem não passar ponto no sistema copernicano, senão hipótese matemático puro. Encontrado, né? O livro não era assim, mas falou absolutamente colocando por razões contra, mas se decidiu, a resolução foi tomada pelo mestre Palácio Sagrado, que revisou o livro e reduziu a hipotético. Então, quando ele trouxe o livro, ele falou assim, se você quiser publicar como matemática, a gente até pode deixar passar, mas se você falar contra a religião, não. Em execução, o livro foi revisado nessa ordem pelos padres que dominavam a imprensa nessa época. Interessante isso. Então, o padre, ele fazia uma revisão do livro antes de publicar. Interessante, né? É bem interessante quando alguém controla um sistema, né? Ele pode revisar por pesos diferentes para tudo, né? Interessante. Foi escrito, o inquisitor enviado com o nome primário, então tinha uma grande censura também, né? Ele queria que o mestre do Palácio Sagrado revisasse o livro por si, reclamando o autor de não estar acostumado com a segunda revisão do tempo. O mestre chegou a estabelecer para facilitar o trabalho e ele viu folha por folha. Então tudo que ele publicou, né? E
Daí alguém avisava a igreja também, opa, tem cara querendo publicar um negócio aqui, né? Então foi enviado o prefácio ao chefe do trabalho e concedido, de modo que o autor incorporou tudo e fez a publicação. Depois disso, o mestre Palácio não teve mais sair da loja que não senão o que imprimiu o livro publicado sem qualquer conhecimento como foi da espécie, mantendo a ordem. Isso aqui, tá? Então reduziu, aqui vai falar como publicou, né? Galileu planeja imprimir uma das suas obras que já tinha. Então, enquanto ele estava imprimindo, olha só, os reverendos, os padres, opa, quem que esse cara chegando com essas ideias nada a ver aqui, né? Tipo, ideia, você acha que falar o heliocentrismo é tão absurdo, né? E mesmo assim ele quer imprimir um livro absurdo desse, né? Interessante, né? Que é a base hoje da física, né? E totalmente contra a igreja, contra Galileu, ou Galileu Galilei. Daí setembro de 1632. Olha, não foi fácil a vida dele depois disso. Nota oficial retirada do volume dos decretos. Aqui, ó. Santíssimos. Aqui está em latim. Aqui está em latim. Inquisitor Florense ao cardinal. Por outro lado, para Inquisitor de Setembro, esse livro original foi impresso, senhor Galileu, a enviar pedido ao mestre pai do Palácio Santo, por ordem nossa. Então a igreja também dominava a imprensa nessa época, interessante, tá? Sempre tinha uma revisão, né, da igreja, das obras publicadas. Fé do Galileu Galilei, olha só, falando sobre a fé dele. No início, afirma que Galileu Galilei, como estava no dia anterior, intimado pelo reverendo padre. Esse vídeo vale a pena, porque pouca gente já viu isso, viu? Vale a pena. Eu não tô lendo todo, não é a Bíblia do Cid Moreira, lê tudo, mas eu tô trazendo o principal, a essência de tudo para vocês, ó. Afirmo que Galileu, como estava no dia anterior, intimado pelo reverendo padre inquisitor, que deve, durante o mês atual, mudar para Roma e me apresentar ao padre comissário do Santo Ofício, do qual está significativo para mim o quanto devo fazer. Aceito com prazer o mandamento durante todo esse mês de outubro perante, na fé da verdade que eu mesmo escrevi. Olha só, Galileu respondendo para o padre, eu vou. Eu tenho crença, né? Eu tenho fé do que eu estou escrevendo. Ele tem fé, não tem assim. É bem interessante entender o movimento da Terra plana hoje, né? Essa questão tipo, isso deixar os físicos de cabelo em pé, né? Todo mundo que né, tradicional de cabelo em pé, que é a base, isso é a base da física. A gente tá vendo o reverso, né? Na época da igreja, não aceitando o heliocentrismo, e hoje os terraplanistas também não aceitando esse heliocentrismo, essa visão Star Wars das coisas, né? Ok? É interessante. Não por falta de conhecimento, e sim por muito conhecimento. É bem diferente de você não ter o conhecimento da origem e da física, né? E você ter tanto conhecimento que você fala assim, poxa, mas isso não faz sentido. Fisicamente não faz sentido. E daí você começa a analisar, buscar informações e ver que tem mais pessoas que pensam igual, que já estão buscando informação também. Bem interessante. Mesma coisa nessa época. Galileu, ele veio das medições de Copérnico, tudo isso, veio do sistema copernicano. Ele falou, pô, mas parece que pode fazer sentido, né? Na verdade, ele tinha as medições e ele criou uma lógica em cima dessas medições que poderia ser muito explicado pela Terra plana, né? Mas ao mesmo tempo ele estava negando também a igreja, né? Os santos, a igreja, tudo isso foi bem negado, né? É interessante. Então vamos lá. O chamado Galileu Galilei novamente disse que está muito pronto para por vir. Então o Galileu falou, eu venho. Basicamente é isso, né? Ele falou, eu venho. Michelangelo Buonarroti ao cardeal Francesco Barbieri. Daí sim, como levarei em minha memória, graças a muitos especiais meios da humanidade, do vosso referendo, eminência, lembrando quantas vezes falando dos interesses, aqui é interno, né? Quero ver mais as do Galileu, inquisitor de Florença ao cardinal. Por outro lado, então você vê que está sendo montado aqui já o processo do Galileu, né? Que Galileu está na cama, visto por seu vigário, que está muito pronto para vir a Roma. Mas já estavam, ó, dezembro, que Galileu Galilei está na cama, visto por seu vigário, que está pronto para vir para Roma, mas atualmente não lhe dá espírito de obedecer por causa dos acidentes que lhe ocorreram. Conforme fé de 3 médicos principais que exibiu. Então o Galileu estava zoado nessa época, estava doentinho, ó, tá vendo? Tá? Por fim, beijo aos obras sagrados de seu senhor. Então ele já estava
ali a igreja olhando bem para ele. Nós médicos não assinados temos fé de ter visitado Galileu Galilei ou encontrou com pulso intermediamente em 3 ou 4 barras. Então, olha só, tem até o depoimento dos médicos, laudo médico, tem um laudo médico, não quis trabalhar, deu um laudo médico. Então aqui, ó, então tem todos, até o laudo médico para ele não ir, né? Aqui. Então Galileu, aqui, cheguei a Roma no primeiro domingo de Quaresma e vim para a literatura. Tá? Então aqui ele chegou a Roma, ó, tá? Constituto de Galileu Galilei. Galileu foi para Roma. Aqui, ó, respondi, eu imagino por causa que eu fui requisitado, que eu me apresento no Santo Ofício de Roma para prestar contas do meu livro recentemente impresso, né? Ele fez um react, ele fez uma resposta ali. Então eu imaginei, através da imposição feita pelo bibliotecário a mim, alguns dias antes de ser me dado, ordenou que viesse a Roma, isso aqui é a voz de Galileu, tá? Para não sair dos livros citados e coisas do gênero, porque eu fui encomendado à bibliotecária do padre inquisitor, que sim, deveria enviar o original do meu livro ao Santo Ofício de Roma. Interrogatos, aqui ele falou, esse livro é escrito em diálogo e trata das questões constitucionais do mundo, isso é, dos dois sistemas máximos, isso é, da disposição de Celi e dos seus elementos. Um CIB, o livro é mostrado para mim para que eu reconheça, então me mostraram o meu próprio livro, né? Este livro muito bem, eu escrevi mesmo, né? Ele falou assim, esse livro que me é mostrado, que é daqueles que tudo que está contido nele eu reconheço como composto por mim. Eu escrevi esse livro mesmo, eu sou Galileu, né? Daí ele continuou aqui, eu estava em Roma em 1616, depois do segundo ano de fazer o pontificado Nosso Senhor Urbano, e ultimamente eu tinha 3 anos para a ocasião em que eu queria publicar o meu livro, para o qual eu estava em Roma em 1616 e foi naquela audiência acima da opinião de Nicolau Copérnico sobre o movimento da Terra e a estabilidade do Sol. Então Copérnico deu a ideiazinha, Galileu foi lá e tentou e bateu a ideia, ele acredita nisso, né? Deve ser mantido em torno deste assunto. Aqui, daí interrogatório de Vocatus, né, respondente em 1616, ele vai contando, né, que ele mesmo escreveu o livro aqui. Agora essa parte é importante, a oportunidade de lidar com os referidos cardeais foi porque eles queriam ser informados que a doutrina de Copérnicos era, no seu livro, muito difícil de entender, porque para quem não é da profissão de matemática e astronomia, em particular, queriam entender a disposição do Orbis Celestis em conformidade com a hipótese de Copérnico. Como ele me fez, coloca o Sol. Órbita e planeta ao redor do Sol expõe. Aí ele fala o seguinte: a Lua ao redor da Terra. Olha só. Então, que interessante. Então, a Lua ao redor da Terra, ao redor desses Marte, Júpiter e Saturno, o movimento do Sol torna o centro, em que a Terra é conversível em si mesmo. Então, esse é ao redor do Sol, que é o movimento diurno, e ao redor do Sol, que é o movimento anual. Daí, interrogados, ele fez assim, respondi sobre a controvérsia, sobre a opinião acima mencionada, e a estabilidade do Sol e o movimento da Terra foi determinado pela Sagrada Congregação do Índice. Tal opinião é absolutamente considerada pugnaz às estruturas sagradas, e apenas admitindo a si mesmo como uma suposição maneira, isso leva a Copérnico. Então eu falo assim, olha, você tá falando muita besteira, Galileu, desculpa, mas nada a ver esse negócio. Se você quer colocar como modelo, tipo, o modelo da Terra plana, o modelo da Terra globo, é o modelo, mas, tipo, desculpa, mas não tem nada a ver esse modelo seu. Se você quiser imprimir como um propósito matemático, a gente até deixa passar. Mas assim, desculpa, você tá falando besteira, Galileu, né? Imagina, você acha que se você começar a publicar essas coisas, daqui 400 anos vai ter um monte de gente que vai cair nessa sua, meu. Você sabe que tá errado. Interessante, né? A igreja ali interrogando ele. Respondi ao cardeal que significou essa opinião para mim, de Copérnico, para manter essa ex-suposição que Copérnico fez foi mantida na eminência. Olha, interessante. Daí aqui o cardeal fez uma carta ao padre ali, né, guardando uma cópia, né, contendo de falar suposto. Então, basicamente, vamos resumir, que chamaram o Galileu, né, mostraram o livro e falaram, você que escreveu isso, Galileu? Eu falei, sim, e eu estou defendendo essa tese de Copérnico, né? Aí daí respondi, não concordo com esse preceito que tem sido solicitado por mim e outros, que não viva a voz do cardeal. Eu dei o preceito que não poderia assegurar nem defender, e pode ser que ainda estava lá e nos ensinou. Eu estou conectado a ele nessa partitura dessa maneira, e outras duas partículas notifique-se. Não me lembrei, acho que... deixa eu só ver aqui. Não me lembrei.
acho que não são explicados na fé para a qual me recuperei e guardei em minha memória. Interrogatório. Então fizeram um interrogatório com o Galileu, falando: Galileu, ó, tem um monte de coisa aqui. Você escreveu isso? Sim, eu escrevi, né? Para obter a licença imprimir o livro, né? Mesmo que ele foi enviado para a França, Alemanha, Veneza, também uma oferta, ganho recusado espontaneamente. Mudei 3 anos, vim para Roma para entregar. Então ele estava basicamente tentando publicar o livro em Roma, né? Caiu na mão da igreja, chamaram ele para interrogatório sobre isso, porque era absurdo, né? Sistema heliocêntrico aqui, indo contra a igreja, nossa, Galileu tá totalmente absurdo. Ao fazer vários dias uma reflexão fixa dos interrogatórios feitos pelo presidente, em particular naquele que eu tivesse aqui, ó. E depois ele mostra aqui: na maldita hora da mobilidade da Terra e estabilidade do Sol, cai e pensei em reter o diálogo impresso, por quais 3 anos nunca mais ouvi, para observar diligentemente contra minha pura intenção e minha inutilidade. Eu estava fora da caneta pelo qual o leitor e os superiores podiam argumentar em mim não apenas nenhuma mancha de obediência, mas outros detalhes os quais poderiam formar um conceito de contravenção a ordens da igreja, né? Olha que interessante isso. Então, além disso, então, a partir desse momento foi feito o livro dele foi coletado, né? E começou um trabalho contra a imagem dele. Interessante isso. Então, ele fala assim, ó, pensei em reler meu diálogo impresso, que por 3 anos aqui eu nunca mais ouvi, para observar diligentemente contra minha pura intenção e minha inutilidade. Eu estava fora da coisa caneta pelo qual o leitor e os superiores podiam aumentar. Ele não poderia publicar mais livro, né? Ele estava retido ali, né? Para diversos, os quais poderiam refutá-lo, deve trazer as máximas escrevendo no diálogo da maneira mais estrita, tá? Então, basicamente é isso. Galileu foi isolado, né? E não poderia escrever livros, publicar livros. Então, ninguém poderia mais saber o que ele estava pensando, né? Faz chover em 2 particular, um de manchas solares e o outro de fluxo, de mais realmente atributos. Então, isso daqui é uma estratégia grande de dispersão, né? Você tira de circulação aquela coisa que está indo contra o sistema atual, né? E você denigre a pessoa. Interessante, né? Aqui, então, vamos lá, eu coloquei acima, daí a maior confirmação do fato que não segurei nem segurei a verdade, que a opinião foi condenada da mobilidade da Terra e estabilidade do dom, né? Dom aqui. Isso me foi concedido como desejo de habilidade e tempo para demonstrar com mais clarezas. Estou prestes a fazê-lo por ocasião a uma oportunidade mais oportuna, pois no livro que já publicou os interlocutores tem que ver, tá? Aqui. Daí continuou, ó, Cedola com aqui Galileu Galilei pode ficar em Roma, né? Então, aqui, vamos descer aqui, ó, Constituto de Galileu Galilei. Aqui tem uma parte em latim, Galileu Galileu, vamos descer, aqui, minha intenção aqui, ó, ouvir a sua paternidade que tem para mim, disse, em resposta que para sua defesa é mostrar sinceridade por intenção, para não desculpar a existência. Ultrapassado algum, Então, continuando aqui, certificado emitido no Galileu Galilei, Nós, Roberto Maranhimos, entendendo que o senhor Galileu Galilei é caluniado ou acusado de ter renunciado em nossas mãos e também ter sido, portanto, penitenciada por penitenciários saudáveis. Estou pesquisando a verdade em que mencionado Galileu Galilei não renunciou à nossa mão, nenhum dos outros aqui em Roma, nem qualquer outro que conhecemos. Aqui, tá falando em relação à igreja, possivelmente aqui. Vamos lá, no interrogatório acima me foi dada eu quis dizer reverendo mestre da cooperação, então memória defensiva de Galileu Galilei, né? Então aqui tá se defendendo. Portanto, naqueles tempos, alguns dos meus afetos espalhando a voz, eu fui chamado pelo mais eminente e simples que tinha condenado a abjurar a receber penitências. Eu estava coberto a recorrer ao ministrante, implorando que ele me fizesse uma atitude de estação de divulgação e fui chamado no atestado. Depois da aplicação da mente e memória das palavras usadas, descendo um pouquinho. Então, o livro não foi submetido a mais reclamações daquele com quem o índice decreta e obriga. Daí tinha esse índice que controlava realmente o que era publicado, né? Ele estava falando contra o conhecimento da época. A Terra plana hoje está falando contra o conhecimento da época. Interessante, né?
Vamos ver. Galileu, fé, né? Então, olha só, interessante. Nós, Roberto Cardenal Bernardino, dizemos que o senhor Galileu Galilei é caluniado ou acusado de ter abjurado em nossas mãos. É mesmo sendo penitente e saudável por estar procurando a verdade. Digamos que o mencionado Galileu Galilei não está em nossas mãos, nenhum desses em Roma, nem menos em outros lugares, do que sabemos, nem opinião doutrina, sem ele, nem ele recebeu salutar provisório, tá. Voto Agostino, né, por Galileu Galilei. Aqui vamos passar, porque senão eu quero já, aqui, ó. O voto do jesuíta, aqui tem o jesuíta, ó, censo, tá, ração secundária, voto de sensação, quieto, seu mobilizador, aqui tem mais um, ó. Em particular, verdadeiro e terminatus, né, Aristóteles nunca provar, olha só isso aqui, leia isso no documento de Galileu Galilei, aqui, ó. Isso aqui é interessante, né? A gente ver. Aristóteles nunca provará que a Terra está no centro, né? Aristóteles nunca provará que a Terra está no centro. Que louco, na margem, é mais provável que o Sol esteja no centro da Terra. Isso Galileu escreveu, hein? Contra Aristóteles. Vamos lá. Interessante. Aqui. Então, Galileu já vinha com essas... Aqui, ó. Descendo um pouquinho mais. Aqui tem uma parte em latim, né? Bom, aqui é interessante, tem os itens, ó. Não consigo me convencer que essa descoberta poderia ser houver. Se tivesse algo mais razoável, acreditável do que a esfera celeste, foi isso que me deu o cofre. O globo terrestre permaneceu imóvel. Olha só, que interessante, hein? Deixa eu ver qual é esse bloco inteiro, que vale a pena essa parte. Essa parte é bem interessante, hein? Você tá gostando? Pouca gente tem essa informação, hein? Tô trazendo para vocês. A ideia é a gente desconstruir a base da física nesse canal, tá? Não desconstruir, simplesmente informar, né? A gente vai entender como a física moderna surgiu, entender por que a gente aceita o que a gente aceita. E na época não foi aceito. O heliocentrismo era absurdo, né? Por que parece absurdo hoje ainda? Não sei. Talvez porque seja absurdo? Não sei. Pergunta. Vamos lá. Então aqui, ó. Aqui tá em latim original. Depois a gente vê só essa parte. Depois eu vou talvez explorar alguns pontos desse artigo em outros vídeos, tá? Algumas coisas que me chamaram a atenção. Opa, isso daqui, porque agora eu já sei o macro, né? Eu nunca tinha lido o documento original. Primeira vez com vocês. Eu acho que vale a pena a gente ter essa informação, inclusive pra gente entender um pouco as crenças que a gente tem hoje, né? Nos modelos, inclusive, né? Então aqui, ó, página 108. Não consigo me convencer do que essa descoberta poderia houver, que tivesse mais razoável, acreditável do que a esfera celeste. Foi isso que me deu o cofre, e o globo terrestre permaneceu imóvel. Aí aqui, se atribuirmos a conversão diurna do céu, parece-me que os bebês parece-me que os bebês muito difícil. Eu nem poderia estender o corpo pendurado e parando a terra acima do centro, indiferente do imóvel silêncio. Não deveria ceder novamente e levado embora. Tente a Terra seguir o princípio físico, que a natureza não funciona para muitos meios, que pode ser alcançado por alguns e frustra a adequação para a plura. Considerando essas coisas, eu comecei a acreditar. Quem deixa uma opinião embebida em leite, seguida por infinitos, para chegar outra seguindo por poucos e negado por todas as escolas. O que realmente me parece... Aqui é uma tradução do italiano, então talvez tenha umas palavrinhas que não caibam, tá? Foi movido, para não dizer forçar, por razões eficazes. Não acredito que alguém tenha posto em movimento contemplação da Terra, mas somente porque encontraram escrita: a Terra não se moverá, seguiram a opinião. Então, pessoal, a defesa é assim, tipo, desculpa, Galileu, você tá louco falando que a Terra se move. A Terra não move, é óbvio que a Terra não move, né? Não tem que ser... Aonde você vê movimento, porque isso, além da gente não sentir, né? A gente tem uma série de fenômenos aqui que dá... É claro para todo mundo, e mais do que isso, todo conhecimento da humanidade anterior, né? Diz claramente que a Terra não é um globo, a Terra é plana. É interessante isso, né? Aqui a igreja defendendo a Terra plana, ok? Na verdade, está defendendo o geocentrismo, perfeito? Ok? Não é a Terra plana em si, mas é o geocentrismo. Chama a impressão inverterados. Confesso que não ouvi nada mais admirável do que isso, e nem posso acreditar
que o intelecto humano já penetrou em especulações mais sutis, né? Então tá especulando, cara. Desculpa, você tá só especulando. Aristóteles diz que colocou o globo como centro, mas se ele viu forçado por experiências evidentes a permutar parcialmente a sua disposição, e a ordem do universo confessa ter se enganado. Olha só. Ai, que delícia. Eu preciso... Não esquece isso. É aqui, ó. Eu não posso esquecer essa frase. Depois eu acho ela. Vou anotar. Olha, presta atenção nisso. Pessoal, é importante. Aristóteles diz que colocou o globo como centro. Nossa, eu preciso anotar isso, eu não posso deixar de anotar. Eu vou tentar copiar aqui, não sei se eu vou conseguir. Vou tentar copiar aqui, depois eu volto. Aristóteles diz que colocou o globo como centro. Olha isso. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Pessoal da Terra plana. Uhul! Ó, pessoal do globo. Leiam, tá no documento original da igreja, tá? Aristóteles diz que colocou o globo como centro, mas se ele viu ser forçado por experiências evidentes a permutar parcialmente essa sua disposição e a ordem do universo, e confessa ter se enganado. Aristóteles confessou ter enganado, de acordo com a igreja, ok? Tá aqui, documentos do Vaticano. Eu acho que o Vaticano é muito mais forte do que eu falando, né? Tá aqui, ok? Perfeito? Aristóteles diz que colocou o globo como centro, mas ele se viu forçado por experiências evidentes a permutar parcialmente essa sua disposição, a ordem do universo, e confessa ter se enganado. Então Aristóteles se enganou. Ó, tá vendo? É interessante saber mais, né? Diz que os paripatéticos são de Aristóteles e se diziam um mundo como Aristóteles escreveu, mas não e não como a natureza quer. Então eles querem encaixar o mundo no modelo, não analisar a natureza e entender a natureza. Eles querem achar o modelo e encaixar ali, né? E Aristóteles já disse que se enganou. Não ter colocado a Terra no centro ou que os céus se movam, não. Ele não quer chamar isso de inconveniente, mas diz que pode ser necessário, e era assim. Suponha que é verdade, como verdade que a Terra se mova ao redor do centro, e que o Sol está no centro, incluindo de maneira muito evidente, portanto, observações muito prudentes. Prove que operar o movimento diurno dos corpos celestes não era sendo nada mais do que fazer aparecer o universo correndo ao contrário. Não vale para homens que mantêm a firmeza na Terra, ok? Então, mostre que eles foram de eminência e engenhosidade que adotaram a opinião de Copérnico após o discurso contra experiências sensíveis que, por sua razão, não violou o significado. Disse Salvati que ele ainda acreditava em paripatéticos e senso superior mais excelente que o comum e o natural ele pagou com razão. Não faz epifonema a Copérnico, quando ele teria provado telescópio para confirmação de parte do seu sistema. Se naquele momento fosse encontrada a elogia por razões, fecha a Terra por probabilíssima consequências necessárias que se move ao redor do Sol. Copérnico, restaurando a astronomia com suposições de Ptolomeu, julgou com suposições de falsa natureza a aparência poderia ter salva no celeste com o melhor das suposições verdadeiras. Vamos continuar? Julgar a remoção das estações, regredir de planete seja convenciente para aqueles que não são mais rigorosos e indisciplinados para prestar sentimento à doutrina de Copérnico. Aparições de Mercúrio e Vênus são tais do movimento anual da Terra, como Copérnico demonstrava profundamente. Manchas solares forçam o intelecto humano a admitir o movimento anual da Terra. Fale com argumentos saldos, falando em manchas solares, experiência muito firme de Copérnico, falando em manchas solares, supondo evidências. Quero meditar, ele diz necessariamente com aqueles que permanecem nos contaminar com essa doutrina, não ouvimos, não entendemos, por razões tão manifestamente conclusivas, concordando que com uma das duas constituições seja necessariamente verdadeira e que a outra seja falsa. Então estamos vendo o julgamento de Galileu Galilei, hein? O Galileu Galilei também trabalhou no telescópio, tá? Então uma série de dados que ele levantou foi com o uso de telescópio. Então esses dados levaram ele a refletir sobre o modelo de Copérnico, que acreditava que a Terra não era o centro do universo e o Sol era o centro do universo, né? Com esses dados. A mesma coisa você pode aplicar na Terra plana, considerando uma série de itens. Depois a gente vai tentar converter esses dados para o modelo Terra plana de Galileu, né? Para explicar todos os movimentos de todos os astros no modelo Terra plana. Não duvide que a ciência nos ensina. Inclusive ele atuou contra o geocentrismo, né? E contra a igreja, contra os santos, contra tudo isso de uma vez só. Não duvide que a ciência nos ensina que ser a terra do imã, né?
da demonstração verdadeira e necessária. Mesmo devo dizer do movimento da Terra, sendo essa página 404 dos movimentos do ímã, testa os movimentos da Terra, né? Então vamos continuar. Olha só, é um documento de Galileu Galilei, Inquisição, hein? Fazer um vídeo só, é um vídeo gigante, mas vale a pena assistir porque a gente tá voltando na base da física, né? Isso aqui levou, ó, só pra gente ter uma ideia, aqui o documento do Vaticano, original, 1611 a 1741. Então a gente tá vendo num vídeo mais de 130 anos de história. Interessante, hein? Vamos lá continuar a partir daqui. Então a gente tem aqui, são vários documentos, tá? Alguns eu vou, basicamente, Zaccaria Pasgiolo, voto do diálogo, né? Então tem a parte das votações, né? Tem aqui, vou passando aqui, a razão que supõe Aristóteles. Essa pode ser interessante, tá? Aqui, traz pessoas primeiras, acrescenta confirmar que seu movimento diurno do céu é necessário para que o movimento dos ratos no leste do oeste, contrário ao seu estado natural. Quanto mais tarde ele está em movimento, onde Saturno faz jogada em 30 anos, portanto o primeiro celular como grande, todos podem fazer um movimento natural em 24 horas. Olha que interessante, que quando maior o orbe, que é o tamanho do planeta, mais tarde ele está em movimento. Onda Saturno faz sua jogada em 30 anos, portanto, o primeiro celular como grande de todos não pode fazer seu movimento natural em 24 horas. Então, olha, interessante. Ele está falando que é impossível, por exemplo, que o Sol ele esteja fazendo um movimento em 24 horas, o movimento natural dele, porque quanto mais distante mais impossível, né, desse corpo fazer seu movimento natural. Porque imagina o seguinte, se a Terra sendo o centro também, o Sol teria que estar tão distante nesse modelo, né? Ele não poderia fazer o movimento em 24 horas. Isso aqui vale a pena a gente olhar. Ó. Embora o simulador de início propõe querendo lidar com o movimento da Terra, sub hipótese em andamento, porém seus diálogos deixam de lado as hipóteses e tentam absolutamente o movimento por razões absolutas. Portanto, a partir de premissas absolutas, tira a conclusão absolutamente, que estimam por vezes e por suas razões são convincentes. Portanto, traz suas razões, a primeira das quais supõe que a mesma aparência costuma causar que a Terra se move ou com movimento diurno, ou até mesmo que todas as estrelas se movem. Então argumenta isso daqui, ser capaz de um único movimento diurno, colocando a Terra para salvar todas as aparências da natureza. Chorei, mas apenas um na Terra. E chorei, mas apenas um na Terra. Acrescenta para confirmar que se o movimento diurno for do céu, é necessário os órbitas planetários tenham movimento celestes no oeste, ao contrário de seu estado natural. Quanto maior o orbe, mais tarde ele está em movimento. Onda de Saturno faz uma jogada em 30 anos. Portanto, o primeiro celular com um grande, todos não pode fazer seu movimento natural de 24 horas. Então, olha que interessante, ele está colocando o seguinte: se Saturno faz um movimento em 30 anos, os outros corpos não podem fazer um movimento de 24 horas. O heliocentrismo está quebrado por causa disso. Você não pode ter um movimento do Sol em 24 horas. Por quê? Porque você tem Saturno fazendo isso em 30 anos. Né? Então, já quebra o sistema do heliocentrismo. A gente tá dissecando o heliocentrismo, hein? Que é a primeira peça do mobiliário puxando as bolas do planeta, como você puxaria ela também se a Terra como um corpo pendurado. Né? Supõe que Aristóteles, que o centro do mundo seja esse em torno do qual as conversões celestes são feitas. Daí infere que seja esse centro, portanto, fique parado. Então, ao redor do Sol, as conversões celestiais, ele diz que afastar as evidências muito evidentes é necessário que você observa algumas observações enquanto os planetas estão mais próximos, muito longe da Terra, com uma diferença tão grande do que Vênus está muito distante, enquanto 6 vezes mais distante de nós do que como a Terra está Marte 8 vezes, parecendo 60 vezes maior do que está quase no sábado. Não Júpiter em harmonia com o Sol, muito perto de oposição ao Sol. Razão, coloque o movimento anual da Terra e que eles vierem a subir todos retrogradações e estações em 5 planetas. Cada um deles tem seu próprio movimento, sempre direto e igual. E as estações retrógradas vêm aparentemente confirmando, portanto, faz sustentação, no entanto, sobre as suas dificuldades. Razão ficou longe das manchas solares. Ele diz que antes de uma observação em torno... Então, as manchas solares foi um ponto bastante importante. Uma observação desses pontos fez esse julgamento, tá?
que a Terra, aqui a gente tem uma grande defesa do geocentrismo, inclusive, nesse documento, né? É interessante, o pessoal da Terra plana, esse documento demorou 130 anos de análise, esse documento, vale a pena. Que a Terra se movesse com... bom, resumo, o Galileu foi preso depois desse documento, né? Que a Terra se movesse com o movimento anual eclíptica em torno do Sol e que o Sol, como um centro, gira em si mesmo. Não como um eixo da instituição eclesiástica, mas uma inclinação própria. Seguir os seus passos das manchas seriam feitas 2 vezes por ano, 6 meses em 6 meses, por linha reta, em outros movimentos, para arcos em arco. Que um arco desses arcos para o meio do ano seja uma inclinação ao contrário do que a outra metade, portanto 6 meses no convexo e 6 meses no topo do disco solar, nos outros 6 meses em direção na parte inferior do mesmo disco. Que os termos oriental e ocidental deles mancham o termo que chama camada oriental, parte ocidental. Então acrescento que observando diligentemente os movimentos desses pontos, ele encontrou que correspondiam inteiramente à maneira que havia desenhado, tá? Então é uma teoria, ele foi analisando algumas coisas com um ponto focal da Terra com um telescópio antigo, né? Então é uma visão teórica com base em algumas observações, numa modelagem basicamente nova, né? Então, está se esforçando para mostrar que a imobilidade da Terra e o movimento do Sol para eclipse não pode salvar o movimento aparente de tais manchas. Essa razão está fundamentada de um acidente, tá? Então, inclusive Galileu, durante a vida dele, ele nunca teve a comprovação realmente disso. Isso foi feito depois em outros trabalhos, tá? Que postar a Terra imóvel não pode ser naturalmente o fluxo e refluxo do mar. O movimento anual e diurno do mar deixe esse fluxo e refluxo necessariamente causado. Então ele quer isso a partir de mistura de movimento anual e diurno, chegando a acelerar o movimento em algumas partes da Terra e ao mesmo tempo atrasar em outros. Bom, ele não considerou aqui no modelo Terra plana o Sol e a Lua, que são 2 corpos que fazem movimentos e têm uma massa que podem mover o mar também, né? Mas ele criou o modelo e tentou defender. E a igreja falou: não, você está falando absurdo isso, né? Então, continuando aqui o processo de Galileu, em julgamento de Galileu. Contudo, não é grande o vídeo, eu sei que é grande, mas isso aqui tem 130 anos de história, eu não quero dividir demais para não ficar muito vídeo. Você assiste, continua com calma também, porque vale a pena você ter essa informação, né? Você vê quanto ó, aqui, eu faço uma monção para outra. A monção absoluta chega de tal aceleração e atraso. Levantar necessariamente causado pelo abaixamento da água, crescimento e queda, porque não sendo a água fixado à terra. Então, ele não necessariamente segue seu movimento, como aparece num barco cheio de água. Ele move para um lago, chega a variar o movimento em termos de velocidade e atraso. Contudo, não dissolve dificuldade, que dada essa doutrina, bem como a mutação sobre a aceleração e atraso máximo da Terra, seria também um fluxo e refluxo em 12 horas. Tá? Então, os períodos menstruais dos fluxos ou reduzem a causa da variação no movimento anual da Terra, causado pelo movimento da Lua, então repare que é tudo teórico. A teoria da base da física está sendo criado aqui, né, com base nos dados de Copérnico e a evolução de Galileu. Além dessa Terra em oposição ao Sol, dessa maneira, a menor velocidade, a diversidade de fluxo e refluxo é causada. A diversidade de fluxo e refluxo que causa equinócios e solstício também reduz a variedade de movimento da Terra. Bom, tudo isso dá para explicar na Terra plana tranquilamente também, tá? Se você tem um movimento do Sol e da Lua, corpos próximos inclusive, e afetam inclusive as águas do mesmo modo, tá? Isso daqui é também bem teórico, tá? Se você trabalhar com esse domo, com reflexão também, com camadas atmosféricas, com distorções que ocorrem na luz também, você consegue explicar tudo isso, tá? Mas aqui é aquela coisa, Galileu trouxe uma coisa bem diferente da crença atual, então foi julgado e estamos vendo o julgamento dele. Tendo tido o Sr. Galileu há anos, ele havia preceito o Santo Ofício, que torna a opinião copernicana do movimento da Terra e a estabilidade do Sol no centro do mundo, tá? Então ele trouxe aí. Respondendo ter violado o preceito, pois proíbe que não doceia qual maneira. Primeiro, porque o objetivo daqueles que imprimem e escrevem é ensinar a doutrina que contém o livro.
da escritura aqui, tá? Então, por que ensinar nada mais do que comunicar alguma doutrina, como o Santo Agostinho ensina? Ensinar nada mais, é legal essa frase, hein? Ensinar nada mais é comunicar alguma doutrina. Então você ensina, você doutrina alguém alguma coisa. Interessante, né? Os professores aí, né? Os professores de física, doutrinando as pessoas. Né, na física, e depois acrescenta esse ensino do lado daqueles que marca além do dizer, o que é necessário dizer, alguma doutrina é estendida. Portanto, diz que por não ter o discípulo entendido alguma que ensina, pode dizer e portanto pode dizer que o fez era necessário para ensinar. Portanto, senhor Galileu, dizendo ao máximo que pode por razões para impressionar a opinião copernicana naqueles que são capazes, né, ensina essa opinião. Porque traz sua doutrina de maneira que muitos também pretendem os dentes nas ciências matemáticas permanecem persuadidos. Então, olha que interessante. Quando chegou essa época do iluminismo, né, na Europa, a fé da igreja, ela foi sobrescrita pela matemática, né? Matemática, física, química, as novas descobertas. Então, está colocando esse item 3 porque traz sua doutrina de tal maneira que muitos também pretendem os dentes nas ciências matemáticas permanecem persuadidos. Então, era uma forma de persuasão das pessoas que estavam acreditando na matemática, né? Matemática, né? E isso contra a igreja, né? Deus não existia para essas pessoas, ou existia com ressalvas, né? Portanto, a página estima o tempo e fala com ela, enquanto menos ele convenceu a opinião da mobilidade da Terra. Não é tola, nada mais do que convencer o provável. Então ele transgrediu outra partícula. Olha só, daí começou a transgredir os documentos da igreja, que não defende o caminho porque defende alguma opinião apenas em fundar algum motivo, em dissolver os argumentos em contrário, e faz todo esforço para que o progresso de seus diálogos, embora os textos ao provar, no entretanto, sua opinião exclui a hipótese, né? Eu sinto que tira a conclusão absoluta, com um parecer de todas as razões, que é particularmente que ter a natureza, o supérfluo não tem que multiplicar tais movimentos quanto existem estrelas, que as observações muito evidentes e necessariamente conclusivas das declarações em torno do movimento dos planetas demonstram que o Sol é o centro do mundo e que o lugar do movimento da Terra julgou alguns malditas certezas que visse no movimento das manchas solares. Então, observando, descobriu que os acidentes eram como tinham que responder em virtude do movimento da Terra. Tá? Sem a moção da Terra, não podemos naturalmente fazer o fluxo e refluxo do mar. Então, são alguns argumentos que foram apresentados. Está falando assim, Galileu teve certeza absoluta disso. Não, tem outras explicações. Tipo, ele está colocando, por esse pessoal que está por essa geração que está acreditando tanto na ciência, as coisas que são apresentadas por Galileu. Então, isso está causando aí ele está tendo tanta convicção numa coisa que é uma bobagem, né? Quanto a outro ponto, proíbe essa não teate da suspeita em indício urgente de transgredir, ok? Galileu foi um transgressor da época, né? Foi feito de uma forma de transgredir o conhecimento aceito. Interessante. Hoje é o oposto, a Terra plana transgride o conhecimento aceito, né? Então inverteu os polos agora, né? Primeiro, por quê? Em todo andamento, por que nós estamos dizendo isso? Por quê? Bom, nós nunca fomos à Lua. Ah, não fomos? Você acredita que fomos à Lua? Nós nunca fomos à Lua, né? Então toda essa base da física, ela está sendo levada, jogada, empurrada para frente. O pessoal da Terra plana está mostrando a verdade. Não, infelizmente é teórico. Nós nunca fomos à Lua, né? Não existe esse universo do Star Wars. Ou existe? Você acha que existe? Então escreve nos comentários. Primeiro, porque todo o andamento do livro se mostra muito aderente a essa opinião, procurando imprimi-la com destreza como verdadeira e derrotar a oposição. Isso é uma quebra de todas as razões. Então, Galileu não só escreveu um livro, mas escreveu um livro de fé também, né? Ele simplesmente colocou como uma verdade absoluta, sem analisar duas hipóteses, dois lados, né? Porque ele concorda que algumas das coisas com quais consequências reais ele espera sair do movimento da Terra, como a página que as observações feitas em torno do movimento dos planetas demonstraram as convenções desses planetas, né, ao redor do Sol, como centro. Ele chama isso de óbvio, muito óbvio. Olha, é muito óbvio, viu? Para Galileu, o Sol ser o centro do universo era muito óbvio, né? E no livro dele estava escrito isso. E concluindo incessantemente que essas conversões ao redor do Sol. Ele diz, então, é muito óbvio, né? Ele diz que julgou nada mais é o que é que a Terra se moveu. Era necessário, em virtude desse movimento, eles lançaram alguns acidentes particulares no movimento das manchas solares.
E depois disso, haver encontrado a observação previamente os acidentes, né? Tais acidentes já comprovaram de acordo com a experiência, né, no movimento da Terra. Então, o Galileu, a grande prova do movimento da Terra eram algumas manchas solares, principalmente, e algumas observações vindas de Copérnico, tá? Então, ele criou isso contra anos de informações, né, que a Terra tinha, que a humanidade tinha para fazer isso. Será que os terraplanistas estão fazendo isso? Estão gerando novas provas e estão indo contra 400 anos de física? É interessante. Bom, decreto, né, vamos ver o que aconteceu aqui. Olha só, decreto, depois de analisarem tudo isso, o pessoal da igreja, né, decreto de inquisição contra Galileu e a proibição de diálogo. Ok? Anula. Eu fiz um vídeo anterior sobre técnicas de dispersão de massa, tá? Técnicas, estratégias para dispersão de massa, para você pegar um assunto e sumir com o assunto. E na época era isso, né? A censura. Então vamos lá. Decreto inquerendo contra Galileu Galilei proibição de diálogo. Então, bom, Galileu ele faleceu, né, em 1633, confirmando. Só vou pegar o dado também daqui para a gente validar, tá? Então, ó, 1600, filhos. Tá? Ele faleceu em... Não. Morte não. Então, aqui tá escrito morte, mas não é disso. Aqui, ó. Morte em 1663. Galileu Galilei, de supraproposta causa, né? No Santíssimo. Aqui tá em latim. Vou continuando, tá? Então, vamos lá. Bom, vamos fazer o seguinte. Essa daqui, como tá... Aqui não dá para anotar que tá a tradução. Vamos ver. Constituto de Galileu Galilei, né? Aqui tá. Responde já faz muito tempo isso é determinação do sagrado, a congregação do índice. E antes o preceito fosse feito para mim, eu estava indiferente ao que haver as opiniões de Ptolomeu e Copérnico, discutível para ser verdadeiro por natureza. Após mencionar a determinação, a opinião de Ptolomeu é indubitável que isso é estabilidade da Terra e mobilidade do Sol. Então já vem Ptolomeu, Copérnico, Galileu, tá? Então aqui respondendo por escrito, o diálogo já publicado, não sou comovido porque mantém a opinião copernicana verdadeira, mas apenas estima que fazer beneficiar a comunidade. Eu expliquei por razões naturais astronômicas que ambos os lados pode ser produzida por engenharia para manifestar como nem eles, nem aqueles, nem esta opinião nem tinha força para concluir demonstrativamente que para prosseguir com certeza era preciso recorrer à determinação de doutrinas mais sublimes, como muitos dos lugares dela claramente vistos. Então eu concluo dentro de mim haver condenado após determinações superiores de opinião. Então não havia provas do que Galileu apresentou, ok? Assim como nossas provas do buraco negro hoje, a imagem do buraco negro ela é totalmente teórica, né? Não tem ainda... Você pode acreditar na prova, mas não tem uma prova real do buraco negro. É simplesmente com métodos computacionais para geração de uma imagem. Assim como fotos fora da Terra não existe, é simplesmente desenhada, né? Então tudo isso ainda não temos as provas. Então, respondendo, não detenho ou mantive a opinião de Copérnico. Respondido, não detenho ou mantive essa opinião do Copérnico, depois que me disseram que era um preceito que eu deveria deixá-la. Além disso, eles estão aqui em suas mãos, o que quiserem. Então, o primeiro passo é ver o pseudônimo, né? Ad torturam. Opa, estou aqui para obedecer, isso guardei a opinião para a determinação feita, como eu disse. Então o Galileu falou assim, ó, eu nego, eu não detenho essa opinião de Copérnico, só estava brincando, só estava colocando o assunto ali, mas como eu fui contra, né, o que é aceito, eu nego. Negue o seu amor e o seu carinho. Então aqui é a resposta de Galileu. Diga que você já me esqueceu, que eu mostro a boca molhada e ainda marcada por um beijo seu. Então é isso que Galileu negou, né? Notificação das medidas tomadas em relação a Galileu. O que aconteceu com Galileu, né? Tem grande parte em latim que ainda não foi traduzido, porque a grande parte está em italiano. Notificação de medidas tomadas. Então ele recebeu na carta dele uma cartinha, né? Aqui, ó. Das medidas tomadas, tá? Que eu não aqui tá, como tá em latim, sábado 2 de julho de 1633, né? O reverendo padre Vícios de Florentina ordena na universidade de Galilei ao fato do santíssimo domínio do
por urbano, eu vou gerar da congregação, não podendo retomada através da conferência de Senatum e personagem Tô descendo um pouquinho mais. Aqui, ó. Galileu Galilei implora humildemente para vossa santidade o queira comutar o local designado para eles para a prisão em Roma. Então Galileu foi preso. Ele negou, falou assim, ó, não compartilhe mais a opinião de Copérnico, né? Ele deu um migué, tipo, já ocorreu com os terraplanistas também, sabia? Tem muito terraplanista que viu que tava pegando pro lado, porque a física tava pegando, né? Principalmente o pessoal que trabalha em universidades, trabalha com física mais diretamente, estava vendo que falar um pouco contra a física estava pegando, e né, já mudou de lado. Então Galileu mudou de lado nessa época, falou, não vou arranjar pra cabeça não, né? Depois o trabalho dele foi estudado por outras pessoas futuras, né? Mas é teórico, até hoje é teórico, né? Então, o que aconteceu com Galileu? Ele foi preso, ó. Pai mais abençoado, Galileu Galileu implora humildemente que vossa santidade os queira comutar o lugar designado a eles na prisão em Roma, e outro simular Fiorenza, onde aparecer a sua santidade, isso por razões de enfermidade, enquanto esperava o orador. Sua irmã, da Alemanha, com 8 filhos, uma que será difícil para outras pessoas irem e abordarem, todos receberão gracidade. Então ele pediu pro Papa, me dá um help aí, porque eu tô doente, eu não posso ficar preso, né? Um inquisitor. Então ele tinha 3 irmãs, depois a gente fala só da vida de Galileu, mas é só pra gente continuar. Senhor eminente reverendo, meu mestre, com a cunhada de seu eminente senhor, dos dois e atual, recebo a cópia da sentença proferida por esse tribunal supremo contra Galileu Galilei e sua abertura. Então ele foi julgado e condenado por essas coisas absurdas que ele falou, né, do sistema heliocêntrico, né? Nunca o Sol poderia ter esse comportamento, não é observável, não era lógico, e ainda mais, além disso, ele quebrou o poder da igreja, né? Ele falou contra Deus, ele falou assim, Deus não existe, né? Eu vou virar ateu, acabar virando ateu, né? Porque daí o chamaram e falaram, para de falar essas coisas, tá louco, né? Um dia, será que as pessoas vão ficar loucas e acreditar nessa bobagem que você tá falando, do heliocentrismo? Aconteceu, né? Seja bem-vindo a 2020, né? Mas agora, bom, ainda bem que tem o pessoal da Terra Plana que tá vendo os documentos originais, né? Como esse vídeo. Vamos lá. Receba a cópia da sentença proferida por esse Tribunal Supremo contra Galileu e sua habeura. Na semana seguinte farei o que eu sou comandante pelo senhor mais eminente e com a quantidade de filósofos matemáticos. Isso será possível. O que preciso dizer é detalhe no final da roupa mais humilde, seu senhorio mais eminente reverendo. Então, tem esse trabalho aí. Vamos lá. Então aqui, ó, tá, o Galileu pediu, por favor, no arquivo de Ptolomeu, tal. Então aqui, ó, mais eminentemente reverendo, meu senhor, mas mestre, de acordo com o aviso que me foi dado de vossa eminência com o depoimento dele, né, o senhor Galileu chegou à casa de Hierro para realizar a congregação cujos mandamentos serão por mim realizada pontualmente, tá? Então, basicamente, a igreja, ordem de prisão para ele, ficou preso aqui, a gente vai ter as cartas trocadas durante esse período de prisão, né? A cópia da frase da abertura de Galileu será propagada por mim, para que a eminência, curva sua eminência. Então, olha só, receba a congregação a sentença de vossa eminência me dada pela congregação, pela opinião do movimento da terra, não o sol, mas seja o centro do... Olha só, aqui outro documento. Senhor eminente, reverendo, meu mestre, recebo a sentença de vossa eminência e vos digo enviar-me por la vossa congregação da Santa Oficina contra Galileu Galilei por recentemente ser suspeitou de ter tido uma opinião que o movimento da Terra, não o Sol, mas seja o centro do mundo, com abjuração feita pelo mesmo, conjuntamente com o mandamento de sua eminência, que o notifica, físicos para os diocesanos foram notificados por todos os professores de filosofia e matemática. Eles a lei pontualmente que me ordenado. Então, os livros deles foram reclusos, né? Queimados, e ele foi preso, tá? Então a base da sua física, na nossa física, né, foi feito nisso, né? Aí começa a base da física, né? A pessoa que propôs o que você acredita hoje, ela foi simplesmente presa e teve o livro queimado. É interessante você ter tanta certeza, né, sobre no que você acredita hoje. É interessante você pensar um pouco, né? Deixa nos comentários, quero a sua opinião, tá? Claro, se você acredita em física, veja o documento original, traduza, leia o inteiro. É isso que eu quero trazer pra você, conhecimento, tá? Não simplesmente você aceitar, é assim porque Galileu falou, mas quando Galileu... O que aconteceu com Galileu quando ele falou isso, né? E você acredita facilmente, né? Interessante isso. Assim como na época, a igreja também acreditava em outro modelo. Quem tá errado?
aquela sua opinião aí. Recebi a cópia da frase de Galileu com a carta, os outros que me designou ordenar. Então vai vendo aqui, ó. Aqui tem as cartas trocadas durante a prisão de Galileu, que notifica os professores de filosofia e matemática. Então, a partir do momento foi proibido também os professores de filosofia e matemática falar sobre essa bobagem, né, do heliocentrismo, né? Óbvio, porque é muita bobagem, porque eles tinham um risco. Imagina as pessoas depois de 400 anos depois acreditarem numa bobagem, que é uma bobagem. Interessante isso, né? E eles tinham medo disso acontecer. Por quê? Primeiro que o poder da igreja ia ser corrompido, né? Muita gente ia criar novas igrejas e o poder da igreja ia terminar. Segundo, era realmente ensinar uma coisa errada, né? Ensinar coisa absurda, como um globo rodando e uma pessoa de ponta cabeça. Isso era normal. Como isso? Não tem como ser, mas os ensinamentos acabaram adotando por questões até de protestantismo versus a igreja católica, tudo isso, e acabou valendo coisas absurdas hoje. É interessante isso, mas você nunca pensou nisso, né? Então, na semana seguinte teria feito para publicado. Hoje, terça-feira, os consultores do Santo Ofício, filósofos matemáticos, que você poderia ter, que passou o número de quanto essa frase foi publicada. Abertura de maneira enviado na execução, tá? E tinha feito. Aqui basicamente é a prisão dele, todos os documentos trocados durante a prisão. Vou descer um pouco mais, ó. Tem muito documento ainda. Ó, extrato da carta do Santo Ofício, carta do vigário. Bom, resumidamente, Galileu ficou preso até sua morte, né? Aqui, ó, por ocasião, promulgou os custos contra Galileu. Então, daí, ó, tipo, continuou, né? Porque, ó, inquisitor, a Santa Inquisição, hein? Olha quanta coisa. Eu vou descer rápido, porque aqui basicamente vai ser cartas trocadas após a sua prisão. Julgamento, sim, a gente já viu, ó. Informações anônimas sobre a abertura de Galileu Galilei, tá? Tudo isso aqui, ó. Tá, ó. Tá, Cardinal Francisco, Giorno de Florença, todo mundo continuando todo o processo aí, tentando, né, conseguir até um pouco de liberdade para Galileu, tá? Já viu isso no Brasil alguma vez? Alguém de repente ser preso para outra pessoa assumir o poder? Já viu isso? Alguém já viu? A estratégia de Galileu já foi aplicada aqui no Brasil. Vocês acham que sim? Ou não? Vocês acham? Bom, aí depois vocês comentam. Olha só. Então, ó, tá basicamente continua. Depois o documento 187, hein, ó, tá? Vou pegar um próximo pra gente ver junto, ó. Senhor eminente, referendo, hoje de manhã recebo a carta benigna de sua eminência aqui, acredito que seja uma resposta ao meu primeiro, porque o que vejo na minha eminência me implorou sobre aqueles. Foi exigido o meu, mais especificamente, oportuno detalhe em torno da longitude, né, etc., do que graças aguardarei os mandamentos pontualmente. Acredito que não serei movido de propósito por nenhum respeito. Tá? Recebi as cartas referências ao mesmo tempo, presente, com conformidade brevemente, conforme conforto que tem na época, responderia ao conteúdo do Senhor. Então, por ele falar, basicamente ele ficou recluso. Aqui tem uns anexos, tá? Só vou comentar agora isso daqui que vale a pena. Então, ó, aqui mais um detalhezinho, que é a parte aqui, ó, que é a parte da Inquisição em si, ó. Em 1616, o Tribunal do Santo Ofício pronunciou sobre a teoria heliocêntrica, declarando que a afirmação que o Sol é o centro imóvel do universo é herética e que a Terra se move teologicamente errada. Contudo, foram pronunciados a nível científico. O livro de Copérnico, né, Revoluções das órbitas celestes, e outros como tema, incluindo o índice entrou no índice, né, o índice de livros proibidos. Foi proibido falar de heliocentrismo como relatividade física, mas era permitido referenciar isso como hipótese matemática, tá? De acordo com essa ideia de Copérnico, foi retirado do índice, passando 4 anos com poucas alterações. Apesar de nenhum dos livros de Galileu foi nessa altura incluído no índice, ele foi, no entanto, convocado para Roma expor seus novos argumentos e teve, assim, de defender suas ideias perante ao Tribunal do Santo Ofício, que a gente viu o original, dirigido por Roberto Bellarmino. Teve assim a oportunidade de defender suas ideias perante o Tribunal do Santo Ofício, dirigido por Roberto Bellarmino, que decidiu não haver provas suficientes para concluir que a Terra se movia. Para concluir que a Terra se movia, e por isso admoestou Galileu a abandonar a defesa heliocêntrica, exceto por uma ferramenta matemática conveniente para descrever o movimento dos corpos celestes.
Tendo Galileu persistido em ir mais longe de suas ideias, foi proibido de divulgá-las ou ensiná-las. Apesar das admoestações, encorajado pela entrada de funções, o novo Papa Urbano, seu amigo de espírito mais progressivo, interessado nas ciências e seu predecessor, né, publicou nesse mesmo ano o Analisador, devido ao novo Papa, para combater a filosofia aristotélica e estabelecer a matemática como fundamento das ideias. Então você vê que interessante, né? A condenação, só falando sobre isso, o Papa Urbano chegou a afirmar que a igreja tinha condenado e não condenaria a doutrina de Copérnico como herética, mas apesar como temerária, né? Então a igreja realmente houve uma condenação do sistema que você aprende na escola, né? Interessante, na mesma época. Então a condenação da Terra plana segue a mesma coisa em épocas diferentes. É interessante, né? Ele tinha sido defesa, recebeu Galileu no Vaticano 6 audiências, que a gente viu todos os documentos aqui, e ofereceu rárias, dinheiro, pensões para promoções acadêmicas e apoio científico e recomendações. No entretanto, o Papa não aceitou o pedido de Galileu de revogar contra o heliocentrismo, ao contrário, encorajou Galileu a continuar seus estudos sobre o mesmo, mas sempre como hipótese matemática útil, porém simplificava os cálculos das órbitas dos astros, que significavam um avanço científico que ainda não estaria suficiente maturo na época. Foi nesse contexto que Galileu escreveu Diálogo de Galileu, né? Esse livro, e às vezes abreviando Diálogo Sopra Dui Massimi, Sistema del Mundo, diálogo sobre os principais sistemas do mundo, completando em 1630 e publicado, e voltou a defender o heliocentrismo e usar como prova das teorias incorretas das marés. Um diálogo entre 3 personagens defende essa obra foi decisiva no processo de inquisição contra Galileu. Isso se deve à história completa, levou à sua publicação. Então, Galileu tinha sugerido escrever o livro em pontos, né, do hélio e o geocentrismo foram defendidos em igualdade de condições, que suas opiniões também foram defendidas, e aceitou lhe dar imprimatur, caso fosse o caso. Estariam assim abertas as possibilidades de levar o heliocentrismo adiante, eliminando as rivalidades acadêmicas e disputas universitárias, ao mesmo tempo que seria possivelmente preparadas abordagens teológicas mais claras. Em 1630, a obra terminada, Galileu viajou para Roma de acordo com um decreto, mas vários institutos, em particular a ignorância dos censores em astronomia, levaram um grande atraso nessa avaliação. No fim, foram realizadas aqui. É isso daqui. Em 1603 já estava completamente cego, publicou esse livro, né? Na Holanda, sua obra mais importante, nessa discute os movimentos da estrutura estrutura da matéria. Isso aqui eu vou trazer num outro vídeo para vocês, isso aqui me interessa. Tá, esse documento aqui, ó, vou já anotar aqui, vai ser num outro vídeo, não hoje, mas num outro vídeo. Inicialmente, Galileu e sua obra foram recebidos e aclamados por clérigos proeminentes. No final, o padre Cristóvão Claro escrevia a Galileu informando que seus colegas astrônomos jesuítas confirmaram descobertas que tinha feito no telescópio. Quando no ano seguinte, em Roma, Galileu foi recebido com enorme entusiasmo por figuras religiosas. A igreja não tinha qualquer objeção ao uso do sistema copernicano de Galileu, apesar de ser convencido que o sistema não era uma simples hipótese, não tinha provas que permitissem sustentar minimamente a essa convicção. Então, nessa época não tinha nenhuma prova disso, isso era modelo teórico, tá? Então, muitos equívocos quanto à morte de Galileu, pois ele, o cientista, foi queimado vivo. Há muitos equívocos quanto à morte de Galileu, pois não foi ele o cientista queimado vivo por sua concepção astronômica, mas Giordano Bruno, que havia sido condenado à morte por heresias dos tribunais de Inquisição, ao defender ideias semelhantes. Então, aqui tem uma outra pessoa interessante para a gente conhecer mais de Giordano Bruno, tá? Houve sim a Inquisição. Galileu, na verdade, morre, né, rodeado pela sua filha e seus discípulos. Foi enterrado na Basílica, onde também, no decorrer dos séculos, a Igreja Católica reviu suas posições no confronto com Galileu, e em 1846 são removidas todas as obras que apoiavam o sistema de copernicano, da versão do Índex. Então, só em 1800, 200 anos depois, as obras foram removidas, né, tá? Em mais de 3 séculos da sua condenação, iniciava a revisão do processo e a sua observação. Então, sempre Galileu, após esse processo, primeiro, terminou o processo, ele não convenceu ninguém de nada, tá? Foi colocado que ele poderia divulgar como matemática, nunca como contra a igreja ou alguma coisa aceitável, né? E somente 200 anos depois foi removido do Índex isso daqui. Então é isso. Basicamente a gente está falando aí do início do sistema do início do sistema heliocêntrico, né? Então, só para falar um pouquinho, a defesa do heliocentrismo, né? Os autores medievais aceitavam que a Terra era redonda, mas não acreditavam no geocentrismo.
como forma estruturada de Aristóteles e Ptolomeu. Então, era um pouquinho, já tinha uma ideia da Terra, uma Terra redonda, olha só que interessante, só que o geocentrismo, a Terra é o centro de tudo, né? Esse sistema cosmológico na ciência ensinava a Terra era o centro do universo e os outros corpos círculos concêntricos ao redor. O modelo atual não, a Terra é plana, tá? O modelo da Terra plana é Terra plana, não é redonda, né? A Igreja Católica aceitava nesse modelo, contudo, não era uma certeza tradicional na ciência da época e não era um problema discutido. O heliocentrismo já era uma ideia antiga que nunca despertou grande interesse nem complicação. Essa visão geocêntrica tradicional para alguns foi abafada por Nicolau Copérnico, que limitou a dizer, só para falar um pouquinho de Copérnico, só para a gente ver. Tá? Copérnico ele foi um dos primeiros, né, na teoria do heliocentrismo. Se limitou no que já tinha sido divulgado pelos monges copistas, né? Nessa época todas as bíblias, todos os livros eram copiados por monges, né, escritos à mão. Tá? Daí surgiu o sistema heliocêntrico, esse começo, né? Então, no ano 2000, o Papa João Paulo II emitiu finalmente um pedido formal de desculpas pelos erros cometidos da Igreja, né? Pela Igreja contra Galileu, na Inquisição. Então, eu quero a sua opinião. A dúvida, é isso que eu queria colocar neste vídeo para vocês, pra gente ver tudo isso. Obrigado, quem conseguiu chegar até o final do vídeo. Escreve Galileu Galilei aí embaixo nos comentários. Não sei se alguém chegou, mas é muito importante pra gente entender a base da física, né? Toda a base que você acredita hoje no heliocentrismo, quando apresentada, ela foi primeiro foi feito um processo contra Galileu, e Galileu não apresentou só o heliocentrismo, ele colocou tudo contra a igreja, né? Ele jogou muita coisa contra Deus, contra os santos, contra a igreja, né? Foi levado à Inquisição, não conseguiu provar de nada, falou assim, você não tem prova disso. Você pode, a gente vai deixar você continuar publicando, mas como hipótese matemática. É uma teoria, assim como a Terra plana, né? É só teoria, né? Interessante. Então, somente muitos anos depois, algumas coisas foram com telescópio verificadas. Claro, com ponto focal da Terra, olhando aqui da Terra. Então, falando sobre Terra plana, né? Você tem um domo, esse domo desvia os raios de luz. Então, se você analisar com outra perspectiva, em outro modelo, todas essas leituras de Galileu, tem muita coisa que você vai explicar facilmente na Terra plana. Isso que vai ser, que a gente vai fazendo nos vídeos posteriores, né? Pegar todas as leituras de Copérnico, de Galileu e começar a mapear em Terra plana também. Vai ter muita coisa. Eu vou trazer mais algumas histórias, aí, uns documentos originais nesse canal. A gente vai entender a base da física, o começo da física, né? E entender um pouco o momento histórico também, a questão da Inquisição, a questão do iluminismo na Europa, tudo isso, e situar cada um dos pontos para a gente entender exatamente qual é a física que a gente aprende. Por que se aprende isso? Por que o que você aprende foi colocado uma inquisição sobre isso? Porque Galileu não conseguiu provar nada na época. Por quê? Você acha que está provado hoje? Ou é construído informação para tentar provar e os terraplanistas olham com outros olhos e falam, não, essa informação não existe, isso é falso, isso é imagem feita em computador? Qual a sua opinião? Quero a sua opinião aí, escreve nos comentários. Obrigado quem ficou até aqui, esse vídeo é gigante, é um dos maiores que eu já fiz até hoje, mas eu acho que vale a pena trazer a base da física para vocês, porque se você conseguir, é bom para você refletir sobre o assunto, é você ter a informação sobre o assunto, tá? Documento original do Vaticano, traduzido, tá? A tradução é feita pelo translator do Google, mas se você gastar um tempo em cima, procurar em português, ou buscar o original, ou ler em italiano, você vai falar, opa, será que alguma coisa está estranha no sistema? Quero a sua opinião. Até o próximo vídeo, meu nome é Davis. Tá plana! Até o próximo vídeo, então. Tchau. Se inscreva, ative o sininho, deixa like, compartilhe com seus amigos. Esse vídeo é muito importante para ser passado para frente. É grande, mas vale a pena, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.